Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução a Python. Nesse vídeo a gente vai explorar os laços de repetições ou loops em Python. Eles são as ferramentas que permitem a gente repetir blocos de códigos de forma eficiente. Pense neles como uma forma de automatizar tarefas repetitivas sem precisar escrever o mesmo código várias e várias vezes. Pense nos laços de repetição como tarefas que fazemos várias vezes. Imagine contar quantas vezes uma bola quica no chão. Isso é um loop, então a gente precisa fazer isso várias e várias vezes. Ou percorrer uma lista de compras muito grande verificando cada item. Em Python a gente tem dois principais laços, que são o for e o while, que a gente vai aprender mais à frente no vídeo. E também a gente tem os iteradores, que são como guias que nos permitem percorrer uma coleção de dados como um mapa para sua lista de compras. O primeiro tipo de laço que a gente tem, ou loop, é o laço for. Ele é usado para iterar sobre uma sequência, como uma lista ou outras coisas. A sintaxe básica dele é simples. É um for seguido de uma variável e a palavra-chave in. E a sequência que a gente vai iterar. O bloco de código for é executado para cada elemento da sequência. Pense nisso como passear por cada item em uma esteira. Então aqui seria a esteira e aqui seria o item. Então cada item de, um, de uma escada rolante ou de uma esteira, ele vai estar sendo executado. E a gente tem a sintaxe dele. Nesse exemplo aqui, um exemplo básico, a gente vai printar cada número nessa sequência de números aqui. Então, para cada número na sequência de números, ele vai ser printado. Então, a gente pode ver aqui quando rodar, ó, cada número ele printa um número na sequência, que estão dentro da sequência, né? Nesse outro exemplo, a gente utiliza o range. O range ele faz basicamente, ele cria uma sequência de números, por exemplo, range entre 1 e 6. Então, basicamente, ele faz a mesma coisa que esse código aqui, só que esse range ele serve para criar uma sequência. Então, ele está criando uma sequência de números entre 1 e 5. Ele não cria o número 6, ele vai fazer a mesma coisa. A gente pode ver aqui ó, que ele printa os mesmos números. Então, para cada número dentro dessa sequência, ele vai printar eles. Então, eu posso mudar aqui, por exemplo, para 10 e rodar, ó, ele vai printar os números de 1 a 10. Posso mudar aqui para 10.000. Vai printar os números de 1 a 10.000. Então a gente não precisa de ficar fazendo print várias vezes. Bom, e nesse último exemplo aqui, a gente também pode, nesse penúltimo exemplo, a gente pode iterar uma string. Então uma string ela é uma sequência de caracteres. Então, para cada letra na sequência de caracteres da string aqui, a gente vai printar essas letras. Então, pode ver que a gente printa, a gente itera sobre cada item dentro de uma sequência. E por último, a gente também pode iterar sobre uma estrutura de dados que a gente vai aprender mais no final do curso, que são os dicionários. E o laço for, ele também consegue iterar sobre o dicionário. Então, para cada nome, nota dentro da sequência, dentro do dicionário alunos, ele vai printar os itens. Então isso aqui a gente vai aprender mais para frente, mas só um exemplo de que dá para utilizar ele também para isso. Um outro exemplo bem simples aqui que eu acabei de criar é, por exemplo, esse daqui, porque eu queira somar todos os números de 1 a 10. Então aqui ele vai criar todos os números de 1 a 10. Para cada y, ele vai somar todos esses y e vai printar eles. Então, x recebe 0 na primeira interação e x ele vai ser somado com y. Então, aqui, por exemplo, na primeira interação, ele vai somar 0, vai ser igual a 0 mais 1.
Depois ele vai de novo, aqui o x agora vale 1, então vai ser 1 mais, vai ser igual a 1 mais 2, então 3. Então ele vai fazer isso até o nono número e vai somar esses números que dá 45. Então o for, ele permite a gente fazer os laços, né, de repetição, eles permitem a gente a fazer tarefas repetitivas no nosso código. Bom, a outra estrutura de repetição presente em Python é o laço while. O laço while ele é usado quando queremos repetir um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Então, enquanto aquela condição ela for verdadeira, esse bloco de código ele vai ser repetido. A sintaxe do while, a gente recebe a palavra reservada while e coloca uma condição aqui, que ela vai ter que ser verdadeira para esse código executar. A gente vai ter dois pontos aqui e o bloco de código dentro dele. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai executar enquanto enquanto o número 5 ele for maior que zero. Então, essa condição aqui ela vai ser sempre verdadeira. Enquanto o contador for maior que zero. Então, ó, ele vai executar e o contador vai se diminuindo. Então, ele vai printar os números de forma contrária. Repetindo assim, só de forma diferente. O contador ele recebe o número 5. Enquanto o contador ele for maior que zero, ele vai printar essa variável aqui, contador. E o contador ele vai diminuindo de 5, 4, 3, 2, 1. Quando ele chega em 1, vai passar mais uma vez aqui e o número não vai ser maior que zero, ele vai chegar no zero. E ele vai parar no nosso loop. Um outro exemplo, a gente tem um número de um jogo de adivinhação que utiliza um laço while para acertar o palpite do usuário. Então, a cada interação, a gente vai solicitando um novo palpite e quando o usuário acertar, esse laço while ele vai parar. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem um número secreto, define um número secreto e o palpite é igual a zero. Cada interação, esse palpite aqui vai ser mudado pelo número que o usuário digitar. Então, a gente pode ver aqui, ó, se eu digitar 6, não vai. Se eu digitar 5, não vai. Se eu digitar 0, não vai. Quando eu digito 7, o nosso while ele para. O laço while ele é utilizado nesses casos, quando a gente tem uma condição e quer que ela seja repetida até ela ser falsa. Um terceiro exemplo, a gente tem que ter cuidado, né, para a gente não cair em loops infinitos, ou seja, loops que ficam se repetindo infinitamente. Para evitar isso, a gente pode utilizar a palavra reservada break, que ela é utilizada para sair do loop antecipadamente, ou seja, antes dessa variável aqui ser tornada falsa. Então, nesse código aqui, a gente tem um contador com valor 10, ele executa da mesma forma que esse daqui, só que ele vai parar antes dele chegar no final, ou seja, ele teria que, se eu mudasse aqui, por exemplo, para 10, nesse código e rodasse, ele ia juntar os 10 números. Nesse caso aqui, ele não vai printar, ele vai parar antes, porque a gente tem aqui uma condição de verificação, e se ela for verdadeira, a gente executa esse break que para o loop. Então essa é uma forma da gente evitar os loops infinitos. Bom, agora a gente vai falar sobre os interadores e interáveis. A gente pode pensar que um interável ele pode ser representado como um livro. Então, um livro ele pode ser um interável, um elemento interável. Cada página desse livro pode ser um interador. Então, a gente pode interar nesse livro, página por página, usando o interador que vai ser o número dessa página. Então, em Python, a gente também pode criar interadores.
A gente pode criar os interadores usando a função iter. Essa iter, ela cria um interador em numa lista, por exemplo. Por exemplo, a gente tem uma lista aqui de frutas. A gente cria um interador e dessas frutas, né? E a gente pode utilizar a função next para poder interar, ou seja, em cada fruta dessa daqui, usando o interador. Então, quando eu rodo aqui, ó, ele vai interar sobre cada elemento dessa lista. O laço for, ele segue uma ideia semelhante. Ele usa interadores e interados para percorrer sequências. Por exemplo, esse código aqui, ele faz exatamente a mesma coisa que esse, só que utilizando um laço for. Então, ele itera sobre cada elemento da nossa lista. É como se a gente usasse o for como um guia invisível para percorrer a nossa lista. Hoje a gente aprendeu sobre os laços de repetições, for, while e também sobre interadores. São ferramentas poderosas para criar programas mais fáceis e dinâmicos, mais eficientes. E foi isso, valeu!